Queridas irmãs, caros irmãos aqui presentes nesta noite de hoje, da primeira noite da nossa novena, caro Padre Gil, Diácono Sandoval, que bom estar que vocês estão aqui conosco também celebrando esta nossa novena. Bom, antes de propriamente entrar na nossa reflexão do dia de hoje, que se trata de olhar para a Sagrada Família como uma fonte de inspiração, a Sagrada Família como aquela família que nos inspira a bem viver a nossa vida cristã. Gostaria de, antes de tudo, partilhar com vocês o processo como eu e o Padre Wesley pensamos para chegar à escolha desse tema, né? Desse tema da família. Falava com o Padre Wesley ainda, acho que mês de novembro, por aí. Wesley, o novenário já está perto, né? Daqui a pouco você vai partir e eu vou ficar aqui, como é que a gente vai fazer? Então temos que pensar no novenário logo. Aí, que tema a gente vai refletir? Ele falou, rapaz, calma, não sei o que lá. Daí foi pensar, depois voltou, Badacei, acho que nós poderíamos refletir sobre a família. Aí eu falei, uma boa ideia. Vamos rezar então sobre isso, né? Aí fomos rezando, ele pediu para eu pensar um pouco sobre esse tema. E a motivação dele é porque na nossa paróquia, realmente aqui está acontecendo uma coisa muito bonita. Uma coisa que realmente que é um testemunho que eu, como eu já falara em uma outra celebração, que é a realização dos matrimônios. Ele trabalhou todo o processo de formação e implantação da pastoral familiar, todo o processo e o trabalho dos EVPM, né? Então ele falou, Badacé, eu acho que realmente é um tempo propício que reflitamos, que rezemos pelas famílias. Daí então nasceu esse novenário com esse tema da família como uma boa notícia, né? Porque dentre tantas notícias que nos chegam, né? E nesses últimos tempos, notícias complicadíssimas, dificílimas, não esquecer que nós somos portadores de uma boa notícia, e esta boa notícia é a família. E então, meus irmãos e irmãs, a nossa proposta hoje e desse novenário deste ano é de redescobrirmos a nossa família, de podermos verdadeiramente dizermos, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Vamos lá? Jesus, Maria e José, vossa é. É exatamente ali, a inspiração nossa está ali na frente, está no nosso coração, está nesta oração. Jesus, Maria e José, é a Sagrada Família de Nazaré. A liturgia da palavra hoje nos fala de boa notícia, né? Seja lá do profeta Isaías, né? Seja no Evangelho que retoma essa mesma profecia, né? Que uma luz resplandeceu, que a alegria apareceu, que a alegria cresceu. É a boa notícia lá do profeta Isaías para o povo que vivia nas trevas. E Jesus, no Evangelho, retoma esta mesma profecia, né? Na primeira parte do Evangelho, ele vai dizer, terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Então, meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos fala de uma boa notícia. A boa notícia é Jesus Cristo Ele mesmo. É Deus que veio estar conosco. É a luz que venceu a escuridão. Esta é a boa notícia para todos nós e é por essa boa notícia que nós nos encontramos aqui hoje. É por essa boa notícia que nós queremos também redescobrir o valor da nossa família. Irmãos e irmãs, primeiro é importante saber, né? Primeiro é importante deixar claro para nós o que significa a família, o que é a família. Meus irmãos e irmãs, eu sempre lembro do ritual do matrimônio, né? No ritual do matrimônio, diz assim que das alianças que nunca foram abolidas, está o matrimônio. E diz assim também, né? Aquilo que era uma aliança natural, Deus transformou em sacramento. Porque, irmãos e irmãs,
a família é o sacramento do amor de Deus para com a humanidade. Sacramento, a gente sabe, lá quando a gente estudou a catequese, né, que o sacramento é um sinal visível de uma realidade invisível. Então é um sinal visível, é o casal ali, é a família ali, mas de uma realidade invisível, que é o amor de Deus por toda a humanidade. Irmãos e irmãs, nós somos portadores desta grande novidade para o mundo. A família não é só um contrato social. A família é um sinal do amor de Deus para com a humanidade. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós devemos nos alegrar com esta vocação, porque se trata de uma vocação. É Deus quem chama. É Deus quem chama o homem e a mulher, e como diz lá no Evangelho, né, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então é Deus quem chama, e chama para esta missão. Pensar a família não só puramente como um contrato social, mas pensar a família como um lugar onde Deus, onde a sua misericórdia é manifestada. Irmãos e irmãs, é na família que a vida é manifestada. Então esse é o primeiro elemento que nós precisaríamos guardar no nosso coração, para descobrirmos a nossa família como uma boa notícia e depois vermos como nós podemos nos inspirar em Jesus, Maria e José. Primeira coisa é redescobrir que a nossa família, o nosso matrimônio, não é uma aliança natural, não é um contrato social, mas é um canal pelo qual a graça de Deus, o seu amor, é manifestado. Portanto, é um sacramento. Irmãos e irmãs, então, quando a gente descobre a nossa família como um sacramento, como a gente descobre a nossa família como este canal pelo qual Deus vai se manifestar, a Sagrada Família de Nazaré pode bem nos inspirar. E quem é a Sagrada Família de Nazaré? A Sagrada Família de Nazaré, como a gente rezou ali no começo, é Jesus, Maria e José. O que essas três pessoas têm em comum? Essas três pessoas têm em comum a fidelidade à palavra do Senhor. José é o justo, Maria é aquela que acreditou, e Jesus é o Verbo de Deus encarnado. Então, irmãos e irmãs, a primeira inspiração que a Sagrada Família de Nazaré pode nos aportar é a escuta à palavra de Deus, é a fidelidade à palavra de Deus. E daí, irmãos e irmãs, se queremos pensar de uma perspectiva mais prática, a gente sabe que a palavra de Deus está contida onde? Está contida na Sagrada Escritura, está contida na Bíblia. E aí, se a gente quer ainda ir mais praticamente, a gente deve se perguntar, na nossa casa, na nossa família, tem um espaço para a Bíblia? Na nossa biblioteca tem a Bíblia? Na nossa casa tem a Bíblia? Primeira questão. Segunda questão, qual é o lugar que ela ocupa na minha casa? Depois, como eu me relaciono com ela? Porque a Bíblia não é só um amuleto. Aliás, a Bíblia não é um amuleto, como às vezes a gente pensa. A gente pega a Bíblia, coloca lá na estante e diz que a palavra de Deus está na nossa casa. Mas ali aquela palavra, e ainda às vezes coloca nas fotos, né? E aí aquela palavra ali vira, na verdade, um porta-moeda, né? Bota um bocado de dinheiro ali dentro, depois bota outro papel, a conta da luz, e por aí vai. E a Bíblia se torna um armário, não a palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, qual é a nossa relação com esta palavra? Qual é o lugar que ela ocupa na minha casa? Então, é a primeira inspiração que a família de Nazaré nos traz. Não? Porque a família de Nazaré é a família da escuta da palavra. Aliás, é a família onde a palavra cresce. Porque a palavra, não nos esqueçamos, é Jesus. Como a gente viu no Evangelho de São João, que nós celebramos no Natal do Senhor, ainda tão perto de nós. Lá vai dizer, no princípio era a palavra, era o Verbo. E o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus.
Então, meus irmãos e irmãs, a palavra é o centro da família de Nazaré. E se nós queremos, então, buscar uma inspiração para transformar a nossa família em uma boa notícia, nós precisamos, então, redescobrir a palavra de Deus na nossa vida. Qual é o lugar dela? E qual é a minha relação com ela? Se a gente tem a Bíblia apenas como um amuleto, que bota lá e acha que está tudo bem, nunca lê, nunca medita, nunca reza, ou se a gente pensa que a Bíblia é um armário e a gente vai botando um bocado de coisa dentro, cheia de poeira, né, como mais um objeto que enfeita a nossa estante, isso significa dizer que a nossa relação com a palavra de Deus, ela é superficial. Ou como a gente pode dizer também que a nossa relação com a palavra de Deus é supersticiosa. A gente tem um amuleto. E não é isso que a palavra de Deus é. Portanto, meus irmãos e irmãs, essa é a inspiração que eu penso fundamental da Sagrada Família para a nossa família. Quanto tempo ou quando que a gente se encontra em torno da palavra enquanto família? Quantas vezes no ano a gente é capaz de reunir a família para ler um versículo da palavra de Deus? Um versículo do Evangelho, um salmo. Quantas vezes no ano a gente é capaz de fazer isso? Irmãos e irmãs, se não conseguimos fazer isso, aí fica difícil de deixar com que a palavra cresça em nosso lar. Porque se não nos encontramos com ela, como vamos nos alimentar dela? É uma pergunta que a gente pode se colocar. Portanto, meus irmãos e irmãs, é importante que a gente redescubra, né, o lugar da palavra de Deus na nossa casa. Um outro elemento que a palavra, ou que a Sagrada Família pode nos inspirar para ajudar a nossa família a se tornar uma boa notícia, eu diria que é a justiça. São José é o justo. E a justiça em São José significa fazer a vontade de Deus. Ele é aquele que, mesmo com medo, nunca tomava as decisões precipitadas. E a gente vê, por exemplo, tem toda aí a questão da piedade popular, que a gente tem em São José, o sono de São José, o sonho de São José dormindo, tudo mais, né? Na verdade, se nós podemos fazer uma leitura sobre esta nossa piedade, né? São José é aquele que deixa como diz, a realidade, né, maturar na sua cabeça e no seu coração. E só toma a decisão depois que o Senhor falar com ele. E podem olhar na Sagrada Escritura, toda vez que o menino Deus está em um apuro, que Maria está em apuros, que São José está cheio de dúvidas, ele nunca toma a decisão imediata. É o Senhor quem fala com ele. Então, irmãos e irmãs, a justiça é deixar fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que cada filho e filha dele tenha a vida e a tenha em abundância. Isso é fazer a vontade de Deus. Agora daí, cada um pode pensar, né, particularmente, né, a nossa família, qual é a contribuição da nossa família para que o mundo, para que o filho e a filha de Deus tenham a vida e tenham a vida em abundância. Ou talvez a nossa própria família que é privada dessa vida em abundância por conta da injustiça, né? Então aqui tem um outro elemento que a Sagrada Família de Nazaré pode nos inspirar, a fim de que tornemos a nossa família essa boa notícia para o mundo, não é? Uma família que busca a justiça. E é interessante, como eu já partilhava também uma outra celebração, né? As experiências, as primeiras e grandes experiências que marcam a nossa vida de felicidade, de amor, é dentro de casa, é com a nossa família. Mas também as experiências de dor, de dificuldade, de sofrimento maiores, também é na nossa família. Porque nós crescemos na família, né? E aí pronto, todo o pessoal aí da área da saúde psíquica, né, vai dizer realmente, tem todos os traumas lá, e que a gente tem que ir no nosso dia a dia trabalhando com eles, né? Porque são as experiências que fizemos lá em casa. Então é lá que a gente precisa começar a pensar também a questão dessa justiça de Deus, né?
Pensar como a gente pode, enquanto família, ser um espaço onde todos possam viver segundo a vontade de Deus. Um segundo elemento aí, né? Primeiro elemento, a centralidade da palavra de Deus. Segundo elemento, lugar de justiça. Uma outra inspiração que a família de Nazaré pode nos aportar é a fidelidade. E aí, quando fala de fidelidade, nós podemos nos ficar um pouco desconcertados, né? Não sei aqui, mas se tem uma acusação muito grande que os outros fazem a nós, cristãos, é justamente em cima da fidelidade. E aí, falam da nossa família tradicional brasileira como uma família da hipocrisia, né? Está todo mundo bem bonitinho para manter a foto, mas atrás está a maior confusão, o pau está quebrando, desculpem a expressão. Então, meus irmãos e irmãs, a família de Nazaré é aquela família que viveu a fidelidade ao Senhor. E porque viveu a fidelidade ao Senhor, foram capazes de viver fidelidade também um para com o outro. É o lugar ali da confiança, o lugar da verdade. Então é esse um outro valor que a família de Nazaré pode nos inspirar, né? Sabemos que, claro, que a vida em casal, que a vida em família tem muitos e muitos desafios, não? Mas como eu falava, né, o matrimônio não é apenas um contrato social, a graça de Deus está ali. E é, portanto, por essa graça que nós somos capazes de perdoar, de acolher e de ir adiante. Mas o problema é que, como nós não temos esta relação profunda com a palavra de Deus, se a palavra de Deus não é o centro, aí a nossa família, digamos assim, fica muito frágil, fica muito exposta. Acho que é a dinâmica do encontro de casais com Cristo também, mas também as equipes de Nossa Senhora fazem sempre essa proposta para os casais, né? É sempre um encontro a três. É o esposo, a esposa e Jesus Cristo, e Deus. Se não temos essa prática, a nossa família fica muito fragilizada. E aí acontecem todas as coisas que acontecem, né? Que cada um sabe. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesta primeira noite, nós somos convidados a refletir sobre essa fonte de inspiração que é a Sagrada Família. Eu aqui levantei 3 elementos que nos inspiram enquanto família, que podem nos ajudar a fazer com que a nossa família se torne esta boa notícia para o mundo, né? 3 elementos que a gente podia trabalhar esse ano enquanto família, né? A centralidade da palavra, a justiça e a fidelidade. 3 elementos que nos são propostos na noite de hoje para a gente refletir e aprofundar durante este ano. Tendo a Sagrada Família como modelo, como fonte de inspiração. Peçamos, portanto, a intercessão da Sagrada Família, que nos ajude, que transforme as nossas famílias. E quando a gente fala transformar a família, é porque a gente fala a família, a gente pensa uma coisa fora de mim. A gente pensa lá, a família. Mas então pedir ao Senhor, pedir a intercessão da Sagrada Família, que ela nos ajude a nós, que somos a família. Portanto, o pedido deve ser para cada um de nós, né? Que nos ajude a realmente trazer a palavra de Deus para o centro da nossa vida. Que nos ajude a cada vez mais buscar a fazer a vontade de Deus, deixar que a vontade de Deus aconteça em nós, que nós sejamos mais justos. Pedir também ao Senhor que nos ajude a ser fiéis, né? Que diante de todas as tentações, que o nosso sim seja sim. Que o nosso sim não seja um talvez ou um tal, pode ser, né? Que o nosso sim seja o sim. Que sejamos fiéis. Que a família de Nazaré então nos inspire, que esse novenário seja esse tempo propício para redescobrirmos o valor da nossa família e que nós possamos, no dia a dia, porque é aí o nosso lugar, né? É o cotidiano, ninguém tem um outro lugar, o nosso lugar é agora, na vida aí diária de todo dia. Então que nesse dia a dia, a gente possa dar essa notícia, que a família é uma boa notícia, que a família é esse sinal do amor de Deus para com a humanidade,
que a família revela algo ainda maior do que ela. Né? Que a gente possa, no dia a dia, né, nos encontros cotidianos, não tem outro tempo. Vamos dizer, quando a gente for assim, quando for assado, quando o reino de Deus chegar. Não, é agora. O tempo é agora. Só temos essa realidade. Enquanto não passarmos para outra, é essa que nós temos. Então é nessa realidade que nós somos chamados a fazer com que a nossa família seja uma boa notícia. E que Jesus, Maria e José nos inspirem, hoje e sempre. Portanto, meus irmãos e irmãs, concluamos rezando, né? Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Confiemos a nossa família a eles, né? Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é.